Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias das redondezas. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, bem-vindos a mais um Dialogando com o Senhor, nosso encontro semanal para a meditação da Palavra do Senhor. E no episódio de hoje nós vamos continuar meditando o Evangelho de Marcos, onde Jesus continua a sua vida pública. E no primeiro ponto da sua vida pública, que é nos relatado no Evangelho do quinto domingo, no qual meditamos hoje, Jesus sai da sinagoga e vai até a casa da sogra de Pedro. E aqui, antes de prosseguir para as próximas partes desse Evangelho, já tem um ponto muito importante, que é o seguinte: o serviço de Jesus não se restringe somente à sinagoga, ao lugar onde a liturgia é feita. O serviço de Cristo, ele se estende da sinagoga para o dia a dia, para o encontro com as pessoas na sua morada, no seu trabalho, nos seus afazeres. Isso já nos chama a atenção para como deve ser a nossa postura como cristãos, pois o cristão é aquele que busca seguir o que Cristo deixou como ensinamento e busca conformar a sua vida à vida do Cristo, de forma que a nossa vida, como cristãos, seja mais parecida com a vida de Cristo. Então nós, também como Cristo, não podemos deixar que a nossa vida religiosa, nossa vida de seguir a Cristo, se restrinja à missa. Nós temos sim que ir à missa, é o nosso preceito. Mas nós temos que sair da missa levando tudo aquilo que nós recebemos nos sacramentos para o nosso dia a dia, para os irmãos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa família. Ou nos trabalhos pastorais, se você faz parte de alguma pastoral. Como, por exemplo, os vicentinos, Pastoral da Comunicação, que está aqui, promovendo esse programa, entre outros, certo? Então, quando o padre diz no final da missa, "Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe", é exatamente nesse intuito. Ele está nos enviando em missão para que possamos levar para o nosso dia a dia tudo aquilo que recebemos da missa através dos sacramentos. Então veja que o Evangelho de hoje já começa com pontos muito importantes. Logo em seguida, nós temos que que Jesus vai até a casa de Pedro. E chegando lá, os seus discípulos comunicam a ele que a sogra de Pedro estava doente. Estava com febre, estava deitada na cama e não conseguia se levantar. Jesus, logo em seguida, estende a mão, levanta a sogra de Pedro e a febre a deixa. E logo em seguida, assim que ela se recupera, que ela fica firme, ela começa a servir os demais, servir as pessoas que estão ali reunidas naquela residência. Dessa passagem, nós podemos tirar 3 pontos importantes. O primeiro ponto importante é que Jesus toma conhecimento de que a sogra de Pedro está doente através dos seus discípulos, através das pessoas que a conheciam, que estavam ali próximas dela. Qual que é o ponto importante disso? É que nós, assim como os discípulos, devemos interceder a Jesus por todos aqueles que nós sabemos que precisam de alguma graça, seja ela material ou espiritual. Quando nós estamos em pecado, nós estamos doentes, nós não temos muitas vezes condições de pedir essas graças por nós mesmos. Não que Deus não escute as orações dos pecadores, somos todos pecadores e Deus nos escuta. Mas aquele que está em estado de graça, seguindo os mandamentos, ele está mais próximo de Deus. E estando mais próximo de Deus, ele tem condições de pedir a Deus por aqueles que lhes são próximos. Então, da mesma forma que os discípulos, eu quero convidar você, irmão e irmã que está nos escutando, a também interceder por todos aqueles que precisam.
seja eles espiritual, seja uma necessidade espiritual, seja material. Muitas vezes nós não podemos ajudar os nossos irmãos prontamente, né? Às vezes nós não temos condições de ajudá-los materialmente, seja porque nossas condições são poucas, ou seja porque as pessoas que precisam da ajuda estão longe, estão distantes para receber essa ajuda. Mas nós sempre podemos ajudá-las com a oração, intercedendo, pedindo a Cristo, para que Cristo, no seu infinito amor, possa conceder a essas pessoas a graça que elas necessitam, seja uma graça espiritual, seja uma graça material. E é sempre bom lembrar que rogar aos vivos e os mortos é uma das obras de misericórdia espirituais. Então eu quero convidar você, irmão e irmã, nesse momento, durante a sua semana, durante o seu dia a dia, durante as suas orações, a rezar não somente por si mesmo, mas rezar por todos aqueles que você conhece e sabe que precisam da sua oração, da sua intercessão, né? Não sejamos egoístas, nós temos às vezes o hábito de pedir muitas coisas para nós mesmos, esquecermos de pedir para os outros. Sejamos generosos, né? Uma alma generosa é uma alma que ama, e quando nós amamos, nós estamos mais próximos de Cristo e dos irmãos. Então pensamos que ele deixar esse convite e dever de casa para que você, nas suas orações, escolha pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa e reze por essa pessoa, para que ela possa, quem sabe, conseguir alcançar a graça que ela precisa. Mas esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto nos conta que Jesus, ao ouvir que a sogra de Pedro estava doente, ele foi logo em seguida, tocou nela pela mão, a levantou e ela ficou curada. Então, quando nós estamos doentes, nós estamos em pecado, o pecado é como se fosse uma doença da alma. E quando nossa alma está doente, nosso corpo também não está bem. O que significa que nem sempre, quando nós estamos em pecado, nossas forças são menores. Nós não conseguimos nos levantar por nós mesmos. Veja, a sogra de Pedro ela estava deitada, ela não tinha forças para levantar por si só. Somente quando Jesus veio e a levantou, ela conseguiu então se curar, ter a sua força restabelecida e aí sim servir o próximo. Então nós precisamos também, quando estamos em pecado, que Cristo nos toque. E como para restabelecer as nossas forças? Mas, Rafael, como Cristo nos toca no nosso dia a dia? Através dos sacramentos. Quando você vai à confissão e o sacramento da reconciliação e o padre lhe concede o perdão dos pecados, Cristo, na sua infinita misericórdia, toca sua alma e cura você do seu pecado. Naquele momento, ele te toma pela mão e restabelece as suas forças. E depois disso, depois que você confessa o seu pecado e você vai no sacramento da Eucaristia, você toca Jesus fisicamente, porque Jesus está ali na hóstia. Mas não só física, mas como espiritual, porque quando você o recebe, ele o toca no seu ser por inteiro, no seu corpo e na sua alma. E ele, naquele momento, depois que ele te levantou no sacramento da reconciliação, ele te concede todas as forças que você precisa para poder, no seu dia a dia, servir o próximo. E para cumprir os seus, todas as suas responsabilidades que você precisa no seu dia a dia. E para seguir num caminho de santificação, num caminho de ficar mais próximo a Deus. Então esse é o segundo ponto, que Jesus nos toca com o seu toque, nos cura com o seu toque. E esse toque se dá através dos sacramentos. Então, irmão, você que está nos ouvindo aqui neste momento, que está longe dos sacramentos, eu convido você a buscar os sacramentos novamente, a se arrepender do seu pecado, se você estiver longe da confissão, se você estiver com sua confissão em dia, para que busque então o sacramento da Eucaristia, certo? E se você tem alguma pessoa que às vezes da sua família que precisa do batismo, ajude essa pessoa a chegar ao batismo para que Cristo também a toque através do batismo. Cristo nos toca através dos sacramentos. O terceiro ponto, gostaria de ressaltar dessa passagem, da cura da sogra de Pedro, é que é a postura da sogra de Pedro quando ela é curada. Assim que ela é curada, que a força lhe é restabelecida, ela passa a servir os próximos, as pessoas que estão ali. E assim também deve ser a nossa postura. Assim que nós nos recuperamos, nós temos a nossa cura espiritual, a força que nós recebemos não é somente para nós, para a nossa própria caminhada, mas para que nós possamos ajudar e servir todos aqueles que precisam de nós. E essa forma de servir pode ser de várias formas, pode ser até de uma forma simples, né? No seu trabalho, uma pessoa que te ajuda, que você precisa de você ali no seu trabalho, a sua família, alguém que precisa, seus estudos. Pode ser de uma forma mais ativa, né, com a caridade. Eu deixo aqui de recomendação, ajuda, as obras de misericórdia. Nós temos as obras de misericórdia corporais e as obras de misericórdia espirituais. Ajudar os doentes, ajudar a quem precisa de bom conselho. Já sugeri uma aqui no começo da nossa reflexão, que era rezar pelos vivos e pelos mortos. Não faltam opções.
Mas quero deixar também esse convite a você, irmão e irmã, para assim que você estiver restabelecido as suas forças pelos sacramentos, para que você ofereça essa força pelo próximo. Mas o evangelho de hoje, o evangelho do quinto domingo do tempo comum, não termina aqui com a cura da sogra de Pedro. Muitos outros, além dela, são curados. Conta no evangelho que muitos foram levados a Cristo e foram curados e muitos demônios foram expulsos. Cristo expulsou muitos demônios naquele dia. Expulsar demônios aqui é importante, porque não é somente um sinal da autoridade de Cristo, mas é um sinal também de que ele é o rei que deveria vir. Expulsar demônios era um sinal muito associado ao rei Davi. O rei Davi, depois que ele é ungido, pelo profeta Samuel, ele aparece expulsando demônios. Conta-se no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, que o rei Saul, após perder o Espírito de Deus, ele passa a ser atormentado por um espírito mau. E o rei Davi, quando chega na sua corte, ele é capaz de expulsar esse demônio mau, esse espírito mau. Então, expulsar demônios era muito ligado ao rei Davi. E quando Cristo aparece expulsando demônios, as pessoas veem nele esse sinal de que ele é o rei que devia vir, ele é o Messias. Então, além dessa autoridade. Não só também ao fato dele estar libertando essas pessoas, elas eram oprimidas pelos demônios, elas eram escravos, elas estavam presas. E Cristo veio oferecer a elas a liberdade da doença e a liberdade do demônio. Por último, mas não muito importante, nós vemos um ato de Cristo que nós vemos em muitos lugares do Novo Testamento. Muitas vezes se repete a passagem de que após trabalhar durante o dia, Cristo se afasta, muitas vezes sem que os apóstolos vejam, e vai sozinho à noite para um lugar deserto para orar. Essa também deve ser, irmãos, a nossa postura como cristãos. Após todo o nosso trabalho, nós precisamos de um momento a sós com Cristo. Momentos a sós de oração com o Senhor. Trabalhar também é uma oração, mas nós precisamos desse silêncio, nos recolher, nos afastarmos das tribulações do mundo, para podermos melhor conversar com o Senhor. Quando nós amamos alguém, nós queremos muito passar um tempo sozinho com essa pessoa, para que possamos conversar, contar o que nos aflige, contar o que nos alegra, compartilhar momentos com essas pessoas, falar e ouvir. Da mesma forma, se nós amamos a Deus, nós precisamos desse momento sozinhos com Deus, esse momento de oração. É o momento onde você vai repousar, Deus vai restabelecer as suas forças, é o momento onde você vai oferecer os frutos do seu trabalho daquele dia a Deus, porque os frutos do nosso trabalho não são para nós, mas para Deus. E Cristo mostra isso para nós em vários momentos. Ele se retira sozinho e ora, em segredo, para que o seu Pai, o Pai do céu, que vê o que está oculto, lhe dê a recompensa. A gente vê aqui que Cristo não busca a popularidade e a vaidade do seu trabalho. Por isso ele se retira e oferece a Deus. Assim, irmãos e irmãs, também devemos ser nós. No final do nosso trabalho, nós devemos nos recolher e oferecer a Deus os frutos do nosso trabalho. E nós vemos aqui que a oração não é só o final do trabalho, mas também já a preparação para o trabalho do dia seguinte. Porque logo em seguida, quando amanhece o dia e Jesus se encontra com seus apóstolos, ele parte para pregar o Evangelho e realizar mais curas e libertações nas outras cidades. Eu convido então você, irmão, também a fazer esse momento seu de oração diário com o Senhor. Recolha-se no seu quarto, no seu interior e encontre-se também com Deus. Queridos irmãos, queria oferecer agora, para terminar, uma breve oração. Senhor, nós vos pedimos a graça de, assim como a sogra de Pedro foi restabelecida por Ti, nós também possamos ser restabelecidos por Ti nos seus sacramentos, para que a partir dos seus sacramentos a nossa força seja restabelecida, para que com essa mesma força nós possamos servir aos irmãos. Peçamos também, Senhor, a graça de podermos encontrar-te contigo na oração diária, na qual possamos repousar em Ti e ter a força para o trabalho do dia seguinte. Irmãos e irmãs, muito obrigado, que a graça do Senhor esteja com vocês nos seus afazeres do dia a dia. Amém.